ao Taroleiras, o meu, o seu, o nosso podcast de leitura de tarô. Você faz a pergunta e nós respondemos. A pergunta é com vocês, a resposta é com o tarô. Com a gente hoje estão Atena, Avalon, Lilith, Nut, Ostara e Sulis. e trouxemos para vocês o nosso segundo caso da temporada. A Nut vai ler o caso pra gente, a Avalon vai tirar as cartas e juntas fazemos a leitura. Nut, é com você. boa noite a todas. Hoje temos um caso aqui, quase uma carta, que começa da seguinte maneira. Queridas taroleiras, sou uma mulher de 35 anos, namorando há 17 anos o mesmo cara. Ele foi o meu primeiro namorado. Apesar do relacionamento longo, ele sempre mostrou ter um certo problema com compromisso formal. Ano passado, ele se mudou para minha casa após ter que devolver o apartamento dele. Eu, que sou um pouco mais tradicional do que ele, gostaria de casar, mas ele nunca fez o pedido, e isso sempre foi um motivo de infelicidade para mim. Por outro lado, ele se mostrou ser um excelente companheiro. Por exemplo, ele ajudou a cuidar da minha mãe quando ela ficou doente e adotou os meus cachorros problemáticos como se fossem dele. No final do ano passado, eu achei que era hora de ter filhos. Ele concordou e eu parei de tomar a pílula. No começo desse ano, eu tive uma intuição e resolvi olhar o celular dele enquanto ele tomava banho. E descobri um diálogo dele com outra mulher. Ele me explicou que a mulher era do trabalho e negou a ver qualquer coisa com ela. Mas, com a pulga atrás da orelha, eu resolvi mandar uma mensagem para tal mulher. Ela confirmou que eles tiveram um caso no ano passado e que o caso já havia terminado. Ao ser confrontado, ele falou que era mentira, que ele teve só uma noite com essa mulher. Eu não sei se acredito nele. Devo me separar dele? Assinado, coração partido. Posso responder sem o tarô? Porque já É, não pra amada. responder assim de cara, né? Mas tudo bem. Vamos esperar o tarô. partido mesmo, hein, gente? Que coisa, que Amadas, olha só. Complicado. A gente vai fazer um peladãozinho básico, adaptado, tá? Então, vamos lá. A casa 1, que é a casa da situação, morte. Casa 2, que é o desafio, papa, hierofante. Casa 3, a base da questão, estrela. Casa 4, resultado, diabo. E casa 5, conselho, justiça. Vamos lá, meus amores. Situação morte. O que vocês me contam? O que vocês me dizem? eu acho que ela está muito magoada com a situação e realmente está pensando na ruptura, né, do relacionamento. O que vocês acham? eu acho que ela Tudo quer até acabar interna, ali. né? Não tem A pra ruptura até interna, né? De certa forma. Ela não é, talvez nem esteja pensando em se separar dele, mas tipo cortar ele do coração dela, né? Assim, de alguma forma, porque com essa decepção ele se mostrou uma pessoa completamente diferente que ela esperava, né? Que ela esperava. Sim, É. tá tendo uma preparação pra despedida ali, né? Colocar o Exatamente. passado pra trás, né? E eles Errada são não tá. 17 anos, né, gente? Ela tá com esse cara há 17 anos. Nossa, primeiro E essa namorado. altura do campeonato, você descobrir uma facada dessa pelas costas, né? E mentiu ainda. Nossa, tô com ranço, hein? Já tô avisando que estou com ranço. Delicado, né? A pessoa tentando engravidar. Nossa, esse é um momento para mulher super delicado, assim. Essa decisão. Se vocês notarem, ela parou de tomar a pílula justamente, parece ser na mesma época que ele estava com outra mulher, né? Cara, parece que verdade. sabia, né? E ele dando Acho que apoio, né? pior do que isso é isso que eu ia falar, é planejar junto, né? Enquanto a coisa tá rolando. Acho que as coisas definitivamente precisam ser transformadas de alguma forma. Eu acho que aí a carta da morte, ela significa não só esse desejo de transformação, mas acho que mostra mais assim o sofrimento da decepção, né? E do vislumbre dessa ruptura que ela está vendo, que
pode vir a acontecer, né? E o quanto isso está trazendo sofrimento para ela, né? Agonia. Isso, tadinha. Base da questão, mulherada, o Papa Hierofante. O casamento. O casamento. Exatamente. O casamento é o desafio, né? Ou é a base da questão? Mentira, desculpa. É, o Desculpa, O errei, desafio. perdão. Agora desafio. ela não vê mais esse casamento acontecendo, né? Por isso talvez o Casamento- desafio. Esse casamento não vai acontecer. É. Não vai Essa acontecer eu porque esperava, né? não vai acontecer porque ele não vai topar casar e porque ela também não vai querer casar agora. Ela não confia mais nele. Ou porque, se acontecer, vai ser um casamento cheio de questões, né? Por isso que tá no desafio, inclusive, talvez. É a questão também da instituição casamento, né? Ela deve estar Exatamente. muito decepcionada com com a coisa do todo, sabe? De repente, do planejamento desse casamento e tudo mais. Rolar uma decepção muito grande, né? Já rolou. A estruturação, né, desse relacionamento, É, né? isso, Então, sim. esse é o grande desafio agora, né? Era É a um imagem desejo, perante virou a desafio. sociedade também. O Papa fala um pouco disso, dessa questão de como aparece para os outros, né? Com certeza, Sim. Súlia. Você tem toda a razão. Boa, sim. Agora, eu também pensei numa outra coisa aqui com o Papa, né? O Papa, a gente pode falar de comunicação também, né? Pode ser aí um desafio, até porque ele não foi sincero, né, na comunicação dele com ela, né? Em nenhum momento ali, E a maneira como ela descobriu também é uma forma estranha, né? Olhando no celular dele, daí contactando a outra mulher, né? Também não é uma Não coisa é uma meio Comunicação bem clara e truncada. Exato. E assim, bem misterioso, assim, bem mesquinho, né? Aquela coisa de você ter que usar de artimanhas para poder descobrir uma verdade. Ai, coitado. É uma ausência de comunicação mesmo, né? Total. Quando a gente vê uma carta no desafio, né, a gente está vendo nos aspectos desafiadores da carta. E como o Papa faz essa ligação de comunicação entre o divino e o terreno, faltou ali essa comunicação entre eles dois, essa relação que para ela era sagrada e de repente ela viu maculada pela traição. Né? Falta essa ponte aí, né? Uhum. E também fala um pouco de orgulho, tá? O Papa também fala um pouco de orgulho nessa casa de oposição. Então é ela, de repente, sabe, assim, muito insegura com relação a isso, com orgulho ferido mesmo, né? Ela deve estar humilhada, ela deve estar se sentindo caramba. humilhada, né? Sim, depois de 17 anos com o mesmo cara, ela descobre uma dessa, né? Cara, tem muito casamento que não dura isso, né? E ela tava namorando, né? Pelo amor. Pois é. Coração partido, fica aí o nosso abraço. Porque ela topou ele morar com ela sem eles se casarem, que para ela foi uma coisa contra o desejo dela, porque ela queria que eles se casassem, né? É uma baita concessão, né? Para quem é tradicionalista. Exato. Para quem entende o casamento como uma coisa realmente, né, de instituição, que você precisa ali do papel, né, do rito, né? Realmente é uma coisa que ela cedeu, né, ali para ter continuar esse relacionamento, né? Tem a ver com promessa não cumprida também. E isso fala muito sobre a relação deles, né? Não cumpriu essa promessa. Amadas, situação, questão, né? Base da questão. Estrela. A esperança. Ou a falta de esperança, né? A trouxa, né, gente? Total a trouxa, né, coitada? Ela fez a trouxa todinha. E ela tá muito nessa autoanálise desse papel que ela fez, né? Porque se você pensar bem, a estrela tem essa coisa da ilusão, né? Exatamente. De ser meio... Por isso que a gente às vezes brinca chamar de trouxa, porque ela acredita meio que Papai Noel, aquela coisa da luzinha, do guia, piriri pororó, a luzinha que vai levar. E nesse caso... É a ingenuidade, né? A ingenuidade, exatamente. A Atena ia falar isso. exatamente isso. Estava pensando justamente nessa palavra, como ela foi ingênua. E as esperanças que ela depositou nessa relação, né? Todas as expectativas que ela tinha, né? Estavam depositadas nessa situação.
Nossa, tô A arrasada. estrela também fala muito de amizade, né? De repente, esse relacionamento aí de 17 anos, ele acabou virando uma grande amizade e ela pode não ter nem percebido, né? Se transformou e daí vem a nossa morte na situação mesmo, né? A base da questão é que talvez eles tenham virado amigos e a dinâmica mudou. Virou uma coisa um pouco mais, talvez, superficial, né? Não a ponto de ter ali o casamento do Papa. Ela quer o casamento, ela ganha um amigão morando na casa dela. Que amigão, hein? Quem tem um amigo nem desse não amigão, é né? inimigo. Pelo amor de Deus. De amiga não tem nada. Amigo da onça. Então, resultado veio o nosso amigo aqui, o nosso diabão. Falando em amigo, né? Falar em amigo, Muito amigo. Chifrudo. muito amigo, é o próprio, o inominável capiroto. O que vocês acham de resultado do diabo? Parece que ele vai manipular ela. E vai reverter esse jogo, de repente. Será, hein? E eu tô achando que com esse diabo aí as traições não pararam nem vão parar. Eu ia comentar sobre isso. E ciúmes também, né? Se ela manter esse relacionamento, ela vai ficar com ciúmes, com possessividade. Era o que eu ia falar, dependência afetiva, né? Exatamente. Vai se tornar Ela uma tem pessoa muita possessiva. dependência nessa relação. Ela tem. Ela apostou todas as fichas dela, né? É o namorado da adolescência, o primeiro namorado, 17 anos de relacionamento, várias concessões para manter. E aí agora ela está assim entregue na mão dessa pessoa, né? Ele está com a faca e o queijo na mão para realmente manipular a situação, tentar salvar, quem sabe fazer uma noite ali de sexo selvagem maravilhoso e aí resolver todo o problema. Gente, e visualmente, né? Eu pelo menos estou trabalhando com o deck do Rider-Waite-Smith, né? E visualmente você vê essa linha Papa, Morte e Diabo, né? O cavalo da morte saindo do Papa em direção ao diabo, né? Que é uma coisa que está saindo ali da ligação com o divino e indo para a ligação com, né, o contrário do divino, né? Então, assim, essa relação realmente não tá para casamento, não. Ladeira abaixo. Tá descendo as escadas de Hades. Exato. E quando a gente pensa um pouco aqui sobre a pergunta, né? Que a pergunta dela é: devo me separar dele? Era isso que eu ia falar, para voltar para a pergunta. A resposta é o diabo. Então, exatamente. Assim, o que vocês acham? E daí também tem a carta da justiça ali, né? A carta da justiça, que é o conselho, né? O conselho é amiga, e depois entra com uma ação de reconhecimento de união estável aí. Quem sabe reaveja os seus danos, meu amor. Não, acho que a justiça aqui é o combinado não sai nem barato nem caro. Exatamente. Ele não cumpriu o que foi combinado, ele não cumpriu o que eles tinham combinado de fazer do início. Então a justiça assim, não tem perdão. Exatamente. E lembrando que a carta do conselho é como ela deve se comportar. Então, nesse sentido, eu acho que ela tem que ser mais racional. Ela tem que ser essa mulher mais fria, ela tem que dar uma engavetada nesses sentimentos dela e analisar com frieza a confusão que tá a vida dela e botar tudo em ordem, entendeu? Porque ela tá muito passional. Ela tá muito passional. Agora, focando bem na pergunta, devo me separar dele? A resposta é o diabo, tá, gente? A gente acabou não falando sobre isso um pouco. O que vocês acham? Ela deve se separar dele ou não? Com a carta do diabo como resposta para essa pergunta. Com o diabo, né, e vendo todas as outras cartas nesse contexto, eu diria que não. Acho que esse diabo aí tá muito mais para uma coisa aí de prisão nessa relação do que uma coisa de libertação ou de transformação mesmo para algo positivo, né? Mas então você acha que ela não deve se separar, Tênia? Não, eu acho que tá se encaminhando para se separar, sim. Sim, eu também acho. Sim, então que a pergunta foi: devo me separar dele? Eu acho que sim. Eu acho que se ela se manter com ele, não vai ter casamento, e se tiver casamento, vai ser um casamento muito complicado. Eu acho que o tarot está mostrando para ela aqui que o que ela tem pela frente, ao lado dele, é muito ruim. É uma dependência emocional, é ciúmes,
possessividade. E eu vou te falar que eu vejo até um certo abuso aqui, tá? Um abuso psicológico, Sim. né? Uma questão assim de um abuso, uma manipulação, então, né? Uma manipulação muito grande de sentimento, de dependência. Isso vai levar ela para uma situação muito ruim. Já tá, né, gente? Já tá. Ele Até mentiu, a gente não pode esquecer disso. A partir do momento que ele teve a oportunidade de chegar e falar, ele poderia ter sido claro, aconteceu e tal. Então você já vê que o diabo já estava se anunciando aí, de alguma forma, na manipulação. Ele não é nada disso. Ela estava vendo o negócio, ainda saiu um pouco de louca, né? Você está enganada e tal. Ela teve que procurar um outro caminho tão escuso quanto a situação, né? Que ela foi lá e foi atrás de outra pessoa. Eu tirei aqui para ajudar a gente um pouquinho a interpretar esse diabo, que eu acho que às vezes um arcano menor ajuda a gente a dar um cenário maior. Então deu diabo com cavaleiro de espadas. Mitidão esperto, né? A coisa tá... Desonesto. Eu acho que além de responder a pergunta com um não do diabo, ainda tem o conselho da justiça, né? Então... É não mesmo. De ser racional e... Exatamente. E é o a que se faz, é que se paga, né? Então, exatamente. É a resposta ao ato, né? Então, qual vai ser a resposta ao ato aí, né? Vai ser continuar acreditando, continuar lá na estrela, acreditando que tudo vai dar certo e meu casamento vem aí? Acho que não é a questão. Exatamente. Parar com essa ilusão acabou, né? Então, a pergunta é, devo me separar, né? Sim. Separe, coração partido. Dá na bunda desse cara que ele já te machucou muito, meu bem. Vai doer, viu? Vai doer, a gente sabe, vai ser difícil, mas vai ser o melhor para você. Usa essa espada para cortar de vez, né? Exatamente. E se vocês prestarem atenção, a gente tem 3 grandes espadas nesse jogo. A gente tem a foice da morte, a gente tem a espada da justiça e a espada do cavaleiro de espadas. Exatamente. Então, assim, se isso não é, meu amor, vamos dar um fim nisso, eu não sei o que pode ser. Cortar o mal pela raiz. Exatamente. Já durou até mais do que deveria, né? Minha flor querida, coração partido, a gente te deseja tudo de bom, muita força, tá? Se cuida bem, se trata bem, cuida bem de você. Muito amor próprio. Certo. Isso. Busca uma terapia para ajudar, que é a coisa melhor do mundo, é uma terapia para ajudar. Né? E lembra que a morte é só uma passagem, é só um momento. A gente transpõe esse momento e renova e vive uma vida nova. Tem uma vida nova à sua frente. Vamos usar essa carta da estrela aí para você mesma, né? Para se reerguer sozinha, ter esperança de que as coisas vão melhorar, porque ainda tem a estrela aí, né? A estrela veio nesse jogo. Então acho que ela diz, tem aí no fundo do túnel, tem uma esperançazinha de que as coisas vão dar certo. E não se esqueça, meu amor, você tem 36 anos, você tem muito tempo maravilhoso pela frente. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Queridas, esse foi nosso episódio de hoje. Eu espero a vocês que estão escutando a gente, que vocês tenham gostado desse episódio. E queria lembrar vocês que para participar é só enviar a sua pergunta no e-mail para taroleiras@gmail.com, contando para a gente um pouco da sua situação, né, da sua questão, dando um contextozinho para a gente. Uma perguntinha bem objetiva, como o Coração Partido mandou hoje, devo me separar dele? Ou seja, é bem um sim ou não ali, que você queira que a gente responda para você usando o tarô. E meninas queridas, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. E até o próximo episódio das Taroleiras. O meu, o seu, o nosso podcast de tarô.